E aí pessoal, aqui é o Felipe Muniz, estamos de volta aqui com mais um vídeo para a série de Networking em Jogos Multiplayer, onde a gente vai basicamente aprender aí sobre uma arquitetura de um jogo multiplayer e todos os conceitos básicos que vocês precisam conhecer antes de estar desenvolvendo o seu jogo. Antes de desenvolver ou até mesmo durante o desenvolvimento, se você ainda está desenvolvendo, você vai conhecer aqui alguns princípios, alguns conceitos básicos, onde você vai conseguir melhorar a sua segurança, escalabilidade e resiliência do seu jogo, beleza? É, Basicamente, na aula anterior, eu ainda não tinha feito um tópico, né, um sumário para essa série de vídeos. Então eu organizei aqui melhor os nossos tópicos que a gente vai estudar. Então basicamente na aula anterior a gente viu um pouco aqui sobre a introdução, né, dos tipos de conexões de socket. Vocês podem ver aqui os slides que a gente trabalhou aqui na aula anterior. Então a gente viu alguns tipos de conexões, né, LAN, P2P, dedicado. Então comparou cada um, viu os pontos positivos e negativos. E basicamente foi essa a introdução que a gente teve na aula anterior. Então se você não viu, você pode dar uma olhadinha aí na aula anterior. Vou deixar aqui em modo apresentação, né, que fica melhor pra gente. E basicamente hoje a gente vai dar continuidade a essa sequência de aulas. Vamos falar um pouco sobre servidores autoritários nessa aula aqui. Na próxima aula a gente vai ver previsão e reconciliamento, né? Esses dois assuntos aqui são bem extensos, bem complexos de entender, então cada um vai estar numa aula separada. E na quarta e última aula dessa parte teórica que a gente está estudando, a gente vai ver sobre interpolação de entidades e compensação de lag durante o desenvolvimento aqui dos nossos jogos multiplayer, beleza? Então, mais uma vez, essas aulas são bem teóricas, são conceitos bem básicos e complexos ao mesmo tempo, né? É básico porque são a base, né? A gente precisa saber disso aqui para poder ter um jogo realmente seguro, escalável e resiliente. Mas ao mesmo tempo é bem complexo no nível de implementação. Então é fácil da gente entender o conceito, mas implementar é outra coisa, é bem mais complexo. Então o que eu quero que vocês entendam aqui é que não adianta nada eu chegar aqui para vocês e mostrar como fazer um jogo, como fazer um servidor online multiplayer, sem vocês terem noção desse conhecimento todo teórico e bem específico. Um servidor, ele não é só você conectar o cliente com o servidor e se resolveu, né? Vocês viram na aula anterior aqui que tem os tipos de conexões. A gente vai ver agora sobre autoridade, e tem vários pilares aqui, principalmente previsão, reconciliamento e interpolação, que a gente precisa tratar bem para o jogo poder ser fluido e os jogadores jogarem o seu jogo e realmente gostarem do que estão jogando, tendo segurança, né, sem hacks no seu jogo. Então a gente vai ver aqui na autoridade principalmente como abolir, né, remover os meios de trapaça no seu servidor. Então é um conteúdo bem interessante. Não adianta eu chegar aqui e mostrar para vocês como implementar tudo sem vocês conhecerem todo esse conhecimento teórico e base que a gente precisa ter antes de colocar a mão na massa. Então todos esses tópicos aqui serão teóricos. A gente vai ter alguns exemplos que eu vou dar como se fossem exemplos realmente no jogo. Vocês vão entender bem os conceitos e vão sair daqui prontos para poder implementar isso. A gente vai ter outra série, pode ser até nessa mesma série mesmo, quando acabar esse assunto teórico, a gente vai começar a implementar mão na massa mesmo, fazer conexão socket, usar alguns assets da Asset Story, ver o que tem de conceitos principais desses assets, porque um asset que está na história ali, o cara só fez a comunicação, cliente-servidor. Isso aí você faz rapidamente. O que vai ter a mais ali é algumas mecânicas que ele implementou, né? Mas na maioria das vezes ele não vai ter nenhuma autoridade no servidor, ele não vai ter previsão e reconciliamento, não vai ter interpolação de entidades, não vai ter nenhum tratamento para compensação de lag. Então, você pegar um asset pronto ali,
Até os próprios exemplos da Unity mesmo, você só tem um exemplo de como usar a biblioteca de multiplayer, mas você não tem esses conceitos implementados. Isso aqui é coisa avançada. É básico, é conhecimento básico que a gente precisa saber, mas em meio de implementação, como eu falei, bem avançado, bem complexo. Então, você não vai encontrar um jogo com tudo isso aqui implementado, um asset com tudo isso implementado, vendendo na Asset Store, certo? E nem vai ver nenhum tutorial no YouTube ensinando tudo isso aqui, como você fazer um jogo com tudo isso. Então, são conceitos extremamente complexos de serem implementados. Muitas vezes é o core de um jogo, de uma empresa. Ou seja, jogos gigantes aí que vocês jogam competitivamente, CS, Dota, LoL, Free Fire, todos eles têm vários conceitos que implementam esses pilares aqui. Então, às vezes cada um implementa de uma forma, mas no final eles estão tratando desses tópicos aqui, certo? No final, para você ter um jogo que vai fazer sucesso, que vai ser escalável, que vai ter segurança, que os jogadores vão ter a segurança de, eu posso jogar esse jogo porque ele é seguro, não tem hack aqui, não tem como alguém trapacear, a gente joga realmente com as nossas habilidades. É complicado você implementar tudo isso no seu jogo. Então, a gente vai estudar aqui, vai ver esses pilares, vocês vão ter o conhecimento agora que, pelo menos conhecer, né, que existem esses pilares, esses conceitos básicos, e que se você não implementar no seu jogo, infelizmente, alguém vai chegar ali, vai hackear o seu jogo, vai trapacear e os jogadores vão parar de jogar o seu jogo. Infelizmente, essa é a vida. Os jogadores, eles são trapaceiros, a gente vai ver aqui com o passar das aulas. Então, vamos começar aqui então a nossa segunda aula. Eu vou passar os slides aqui para chegar aqui na parte dos servidores autoritários. E mais uma vez, se você não viu a aula anterior, o recomendável é que você assista, porque aí você vai conhecer o porquê da gente estar usando aqui esse tipo de servidor. Na verdade, a aula da gente vai ser focada em servidores dedicados, mas no seu servidor dedicado, você vai conhecer agora que ele tem que ter autoridade. Então, a gente chama aqui de servidores autoritários. Então, sem mais delongas, vamos começar aqui o assunto do vídeo mesmo. Por que a gente precisa ter um servidor dedicado, um servidor autoritário, né? Por causa do principal motivo, que são as trapaças. Então, um jogador ele vai tentar trapacear no seu jogo, ele vai tentar usar algum cheat. Não todos, certo? Não estou dizendo que todo jogador é trapaceiro, mas você tem que supor que sim, para o seu jogo poder ser o mais seguro possível. Então, quando joga, o que é uma trapaça, né? O que é um cheat, na verdade? Quando a gente está desenvolvendo o jogo, publica, vende, e esse jogo é offline, o jogador comprou aquele jogo, ele tem o direito de fazer o que quiser com ele, né? Ele comprou, certo? Vamos seguir desse princípio. Ele está jogando o seu jogo offline, ali no computador dele, e se ele quiser trapacear, ele trapaceia. A gente não tem nenhum controle como desenvolvedor de controlar o que o jogador vai fazer com o jogo que ele comprou. Então ele pode trapacear para conseguir mais vida no jogo, conseguir mais velocidade, mais poder, e aí ele vai estar enganando apenas ele mesmo, né? O cheat, a trapaça, ela dá uma falsa impressão ao jogador que ele é maior que os outros, ele está se dando bem ali naquele jogo mais facilmente, né? Então, quando ele está trapaceando no jogo que é offline, beleza, ele não está, pra gente não importa, ele não está afetando ninguém, ele está jogando sozinho, ele só está iludindo ele mesmo, beleza? Mas quando o jogador trapaceiro ele está jogando o jogo online, né, que é o nosso foco aqui, né, criar jogos online, criar games multiplayer, então aí a história já é outra, né? Ele está ali trapaceando, tá tentando ser maior que os outros jogadores. Todo mundo ali que vai jogar um jogo online, eles estão ali para se divertir, para interagir com outros jogadores, para competir, né? Todo jogo online tem uma competição, independente
de qual seja o estilo de competição, mas tem ali, tem um PVP, tem uma luta entre os jogadores, onde os jogadores vão mostrar as habilidades deles. E aí, essa é a graça do jogo online, na verdade, né? Você evoluir as suas habilidades naquele jogo e mostrar, competir com os outros para ver quem é melhor, quem é que tem a melhor habilidade, independente do estilo do jogo, seja ele de carta, de turno, de luta, de FPS, de RPG. Você tá ali para jogar com os outros jogadores, então vai ter uma rivalidade, vai ter uma competitividade no seu jogo. Então, quando um jogador trapaceiro ele entra no seu jogo e começa a trapacear, né? Ele não tem habilidade suficiente para ser melhor que os outros jogadores que estão ali focados no seu jogo, focados em melhorar as habilidades deles, treinando ali com afinco para ficar bom no seu jogo. E vem um cara aqui e começa a trapacear, né? Você vai acabar perdendo jogadores se você tiver uma brecha dessa no seu jogo, se o seu jogo puder ser trapaceável. Então, nenhum jogador desses que está focado no seu jogo, melhorando a habilidade, jogando com os amigos, vai gostar de vir um outro jogador e trapacear no jogo, beleza? Então, você tem que ter extremo cuidado quando você está desenvolvendo o seu jogo, beleza? Desenvolvendo o seu servidor para você tentar bloquear todas as formas possíveis de trapaça. E tem essa frase aqui embaixo no final: nunca confie no jogador, sempre assuma o pior, que todos os jogadores tentarão trapacear no seu jogo. Mesmo que isso não seja verdade, mesmo que a maioria dos jogadores estão ali para se divertir, para jogar normalmente, para melhorar a habilidade e competir com os outros jogadores, você tem que levar em consideração que todos vão tentar para você poder fazer que o seu jogo seja o mais seguro possível. Ou seja, nunca confie nas ações do jogador. Isso aqui a gente está praticamente dizendo que nenhum cliente, nenhum jogo, nenhum programinha do jogo, né, nenhuma execução do jogo, nenhuma compilação dele, nenhuma build, vários termos aqui para um jogo que está na máquina do seu cliente, do seu jogador, ele vai ter autoridade. Ou seja, se eu Felipe Muniz, estou aqui jogando World of Warcraft, beleza? Eu estou com o jogo aqui aberto. Esse jogo, para o servidor, ele é um cliente. Ou seja, eu sou o jogador e estou com um cliente daquele jogo aberto. Estou com o World of Warcraft aqui aberto. E eu envio um comando de se movimentar. Aqui no meu teclado, né, eu cliquei em W, por exemplo. W ele vai andar para frente. Na maioria dos jogos offline, né? Na verdade, em todos os jogos offline e até em alguns online, né, que não tem esse tratamento, que não tem essa preocupação, o que é que eles vão fazer? Eles vão no próprio cliente, no próprio jogo ali que o jogador está jogando, calcular a nova posição do jogador e movimentar ele, certo? Isso é o básico. O jogador clicou em W, você ali no próprio jogo calcula o movimento dele e faz ele se movimentar, beleza? Isso é a movimentação básica de qualquer jogo offline, ok? Então, o que a gente está dizendo nesse sentido? Que o jogador, que o cliente que ele está aberto ali, ele tem autoridade nas ações que ele faz no jogo. Ou seja, o cliente tem toda a autoridade. É o mesmo esquema do exemplo que a gente viu na aula passada, né? As conexões P2P, os clientes são servidores, então eles têm a autoridade de fazer as coisas. Então a gente não quer isso, a gente quer que o cliente não tenha nenhuma autoridade, o jogador não tem autoridade em nada. Ele vai enviar comandos ali, a gente vai tirar essa autoridade dele, de ele calcular e se movimentar no lado do cliente, e passar essa autoridade para o servidor. É por isso que o tema dessa aula aqui, né, desse tópico, são servidores autoritários, porque você tem que ter toda essa autoridade de checar movimento, de movimentar jogador, de checar colisão, de qualquer ação que o jogador faça que implique essas ações nos outros jogadores, que isso seja autoridade do servidor. Só de você passar essa autoridade aqui para o servidor,
você já vai diminuir aí 90% de todos os hacks e trapaças possíveis que o jogador possa tentar executar via, via cliente, beleza? Então, passando a autoridade para o servidor, você já automaticamente já vai ter um jogo aí basicamente quase todo seguro, beleza? Então, esse é o nosso foco, criar servidores, criar jogos online que sejam autoritários, beleza? Aqui a gente vai ter um exemplozinho bem básico, só para vocês terem noção. Vamos supor que você tem um jogador que está trapaceando, beleza? Mas o seu servidor ele é autoritário, beleza? Então, se o seu servidor é autoritário, você tem um cliente que está tentando trapacear, por exemplo, tentando modificar a vida dele, que está em 10% lá na tela dele, no jogo dele, no cliente dele, está em 10%, mas ele altera por meio de algum programa, sei lá, um cheat da vida. Ele vai lá no cheat e encontra o endereço de memória da vida do jogo e altera de 100 para 100%, beleza? Então, teoricamente, ele está vendo a vida dele cheia. Então, ele está se enganando, né? Se o seu jogo não fosse autoritário, essa vida que ele alterou de 10% para 100% iria ser replicada para todos os outros jogadores, beleza? Mas nesse caso, a gente está com um servidor autoritário. Então, ele está em 100% apenas ali na tela daquele jogador. Em todos os outros jogadores que estão ali ao lado dele, eles ainda estão vendo 10%. Por quê? Porque aquele jogador ele hackeou o cliente, não o servidor. O servidor que está mandando a vida daquele jogador para os outros jogadores. Então, beleza. Acho que vocês entenderam aqui que a vida daquele jogador só foi alterada no lado do cliente dele, beleza? Mas e aí? Como ele está com 100% no cliente dele e está em 10% no servidor, o que é que vai acontecer aqui? Quando ele for atacado por um inimigo ou outro jogador que tire esses 10% de vida que ele tem, mas na tela dele está 100%. Ou seja, um exemplo bem simples, ele perdeu esses 10% restantes, beleza? Mas na tela dele está 100, na tela dele vai ficar mostrando 90, beleza? Mas no servidor ele morreu. Então o servidor vai enviar todos os pacotes de morte daquele jogador para todos os clientes, inclusive para ele mesmo. Então quando ele morrer no servidor, mesmo ele estando com 90% de vida restante ali no cliente dele, ele vai mostrar a mensagem: você morreu. Então esse cara vai ser, sei lá, resetado para posição, vai para base, sai da tela do jogo, vai depender do que você quiser que para onde aquele jogador vá quando ele morrer, beleza? Então a implementação é de cada jogo, mas a lógica é essa: o servidor vai saber que ele está com 10% de vida mesmo na tela daquele jogador ele estando com 100%. Então o básico é isso aqui. Você vai conseguir tratar basicamente, né, bloquear todos os tipos de trapaças que sejam executadas do lado do cliente. Acho que tem um outro exemplo aqui. Em caso de movimentação, vamos supor que o jogador está na posição 0,0, né? Eixo X 0, eixo Y 0. É um exemplo bem simples. E aí ele quer se movimentar para a posição 50,0, né? Ele quer dar um salto aí, ou teletransportar para essa posição, ou ele hackeou o jogo para aumentar a velocidade do personagem dele. Então, só com o movimento lá no lado do cliente, ele se movimentou para a posição 50,0. Então, beleza, ele hackeou o jogo aí de alguma forma, aumentou a velocidade dele, ou está se teletransportando. E aí, como você tem um servidor autoritário, mais uma vez o seu servidor autoritário vai lhe salvar nessa situação. Ele vai receber o pacote de movimento daquele jogador, ele vai calcular para qual direção ele vai. Por exemplo, se eu cliquei no D ou na seta para a direita, esse pacote vai chegar no servidor, o servidor vai calcular a nova posição, ou seja, se ele estava no 00, o servidor sabe que ele está no 00 ainda, vai calcular a nova posição dele e ele vai para a posição 10, beleza? Eixo X, ele andou 1 para a direita, e aí ele vai repassar essa informação tanto para os outros jogadores quanto para aquele próprio jogador que está tentando trapacear. Então, quando o jogador pular para a posição 50,
o servidor vai mandar ele voltar para a posição real que ele deveria estar, que é a posição 1.0, beleza? Então, é isso que acontece quando você tem um servidor autoritário e alguém tenta hackear, trapacear de alguma forma. Ou até mesmo você vê isso acontecendo, um outro exemplo prático, quando você está com muito lag e você está jogando um jogo, você acaba não enviando alguns pacotes para o servidor, então você acaba se movimentando no lado do cliente, mas no servidor você está numa posição anterior ainda, então você acaba sendo teletransportado para uma posição anterior, que o servidor conhece e tem certeza que ela é válida, beleza? Então, só para ficar aí com mais um caso de exemplo, a gente vai ver isso mais para frente, com mais detalhes, quando a gente falar sobre predição e reconciliamento. Mas, enfim, vamos seguir aqui com servidores autoritários. Aqui a gente tem um exemplo mais visível, né? Vamos supor que você tem um cliente, o seu jogador é o cliente, ele está na posição 00, com o mesmo exemplo anterior, só que aqui você vai ver um gráficozinho que vai fazer mais sentido. Você clicou para o seu jogador clicou para a direita, ou seja, ele quer andar 1 no eixo X, só que ele não vai andar ali no cliente, né? O cliente não tem essa autoridade, a gente está passando autoridade para o servidor. Então, ele vai receber esse comando no lado do cliente, o cliente vai montar um pacote, vai enviar esse pacote com esse comando lá para o servidor sabe que aquele jogador está na posição 00, vai passar esse jogador para a posição 1.0 e vai enviar de volta para o jogador e para os outros jogadores, né, que estão ao redor dele. Que aquele jogador agora ele vai para a posição 1.0. Então, basicamente o exemplo que eu dei anteriormente, só que aqui vocês estão vendo de forma de gráfico. Eu acho que fica mais fácil de você entender, beleza? Só que aqui a gente está detectando um problema, né? Vocês conseguem identificar? Basicamente, o seu jogador, os seus jogadores, eles não estão mais se movimentando em tempo real. Você clicou no W ou na seta para cima, o seu jogador vai esperar um pouquinho a resposta do servidor para ele poder executar aquela ação. Então, isso aqui você já está imaginando que você está resolvendo um problema que são as trapaças, ou seja, você está deixando a autoridade do lado do servidor, mas você está causando um outro problema. É por isso que eu disse que os conceitos em si são básicos, é muito simples você passar a responsabilidade do servidor, mas na hora de implementar, meu amigo, a coisa fica muito mais complexa, porque você está gerando aqui um outro problema. O jogador vai estar se movimentando lentamente, ele clica, espera e executa. Então, cada ação que ele fizer. Então, quando é uma ação de eu vou clicar nesse botão aqui e lançar uma magia. A magia vai demorar 100 milissegundos para executar, não tem problema. É muito rápido. Mas quando eu estou me movimentando, freneticamente aqui, clicando, segurando no botão. Então o jogador espera que a ação dele seja executada naquele momento. Até porque para ele se defender de alguma coisa, né? Se ele está jogando um jogo que tem mais ação, sei lá, tá competindo com outro jogador, lutando com um monstro, e ele quer se esquivar, ele quer se esquivar naquele momento que ele clicou, e não 100 milissegundos depois, 200, 500. A gente vai ver que dependendo da velocidade de conexão do cliente ou da distância que ele vai estar do servidor, esses 100 milissegundos aqui é uma média, certo? Isso aqui pode ser bem maior. Então ele não quer se movimentar meio segundo depois que ele fez uma ação. Ele quer se movimentar exatamente naquele momento que ele clicou no botão. Então, beleza. A gente agora descobriu um novo problema, que é basicamente a conexão com a rede, né? É o ping, o delay, a latência que o jogador vai ter durante a comunicação dele com o servidor. Então, basicamente, quando a gente tem um jogo que é offline ou está numa rede privada, a gente não vai ter esse delay de ações, beleza? Até porque você não tem um servidor autoritário para estar gerenciando, processando, calculando pacotes. Então,
A partir do momento que a gente passa a estar usando o servidor autoritário, a gente cai nesse problema que é o delay, é o lag, é o ping. A gente vai ter ali, como eu falei, vai depender tanto da internet do cara quanto a distância. Ó, a distância aqui a gente tem um exemplo. Vamos supor que o jogador está no Brasil e o servidor do jogo está lá no Texas. Esse servidor pode estar hospedado em qualquer lugar, certo? Na Amazon, na Azure, na Google, numa VPS, Virtual Private Server, que é uma máquina que você aluga e você mesmo configura, ou sei lá, tá rodando até numa máquina mesmo, num PC físico aí na sua casa. Você liberou as portas do seu jogo, do seu roteador, da sua internet, e você liberou seu IP para o pessoal poder jogar o seu servidor, que está rodando na sua máquina. E aí, essa sua máquina está lá no Texas, ou seja, e os jogadores estão aqui no Brasil, e, e a gente tem aqui uma distância de 6.400 quilômetros do Brasil até o Texas. Então, o jogador que está no Brasil, ele vai enviar um pacote, e esse pacote vai percorrer 6.400 quilômetros via rede, né, via internet, via cabo, seja lá qual é a conexão que o jogador está usando. Mas tem uma rota, geralmente, né, a gente passa as conexões de internet. Eu não sou expert aqui em redes, mas a gente tem uma rota de caminhos que um pacote faz, certo? Quando você está acessando algum site, a sua internet, o seu provedor, né, que está aqui no Brasil, ele está em algum estado específico, ele vai ter uma rota que ele vai fazer, que ele vai, eu vou desse servidor aqui de internet, que está sei lá, na Paraíba, vai passar lá para o Ceará, e do Ceará ele já vai pular para os Estados Unidos, os Estados Unidos vai para outra rota, e aí a gente chama isso de rota de conexão de rede. Quanto maior for essa rota, mais lento vai ser, beleza? Para um pacote chegar de um lugar para o outro. Nesse exemplo aqui, a gente tem 6.400 km, então vão ter vários pontos de rota, ou seja, a rota vai ser um pouco grande, mas não tão grande. A gente vai ver aqui que os pacotes geralmente são enviados aproximadamente perto da velocidade da luz, e a velocidade da luz aqui é 300.000 km por segundo. Então, você enviar um pacote daqui para o Texas vai demorar basicamente 21 milissegundos para enviar e mais 21 milissegundos para receber. Isso levando em consideração que a sua internet, que a internet daquele jogador está perfeita e que a internet de onde está hospedado o seu servidor também está perfeita. Ou seja, eles estão com nenhuma estabilidade na rede, com a internet ali em 100% de velocidade, beleza? Então a gente tem uma média aqui de quando a gente está desenvolvendo algo multiplayer, que um pacote vai demorar basicamente 50 milissegundos para ser enviado e ser recebido. Então a gente meio que tem esse delay, levando em consideração mais uma vez que a internet está em perfeito estado. Mas aquele exemplo que a gente deu é para o Texas, é ali do lado, certo? A rota é muito curta. Se a gente quisesse conectar com um servidor que está em Tóquio, por exemplo, a gente vai ver que a rota é bem maior. Ele basicamente vai atravessar o mundo ali, a metade do mundo, dá a volta no globo ali, dá uns 180 graus, e essa distância é muito grande. Eu não sei exatamente quanto é, mas a gente vai demorar muito mais do que 50 milissegundos para o seu pacote chegar do outro lado e voltar. Então, a gente, quando está desenvolvendo alguma coisa que é online, que é multiplayer, a gente costuma realmente testar esses delays, esses lags, né, esses milissegundos a mais. Então, tem muitos programinhas aí que a gente vai ver mais para frente quando estiver desenvolvendo isso na mão, né, no braço, que a gente usa para testar e simular essas lentidões no envio e recebimento de pacotes, beleza? Basicamente, esse exemplo do Code de Tóquio não vai demorar 50 milissegundos, vai, sei lá, 500 milissegundos ou até mesmo 1 segundo. É por isso que geralmente o pessoal joga nesses lugares com VPN, né? Porque a VPN você vai fazer com que seu pacote que seguiria uma rota, ele vai seguir outra, ou seja,
Daqui do Brasil já vai pular lá para um país da Ásia desse país vai seguir uma rota bem menor do que se você fosse seguindo as rotas padrões e fosse chegar lá na Ásia manualmente, né? Seguindo o caminho normal que a maioria das pessoas fazem. Então a VPN é justamente para isso, para você conseguir ter uma rota bem mais rápida. Tem até algumas VPNs que, sei lá, o jogo tá lá no Texas ainda. Você não quer que demore. Você jogar como jogador não quer demorar os 50 milissegundos padrões. Você quer que seja bem mais rápido. Você quer ter a melhor performance possível no jogo. Então, geralmente tem VPNs que até melhoram rotas curtas, né? Você tá na Paraíba, vai para o Ceará e depois do Ceará vai para o Texas. Você já vai pular direto da Paraíba para o Ceará, direto da Paraíba para o Texas, beleza? Então tem VPNs que ajudam nesse tipo de caso também, mas não vem ao caso aqui, né? A gente tá só querendo comparar aqui realmente, que explicar que a gente tem esse delay. Esse delay vai gerar uma lentidão para o jogador. O jogador vai ter esse delay de 50, 100, 200, 500 milissegundos, dependendo da distância e da conexão que ele tem com a internet. E esse é o problema agora que a gente tem por causa do servidor autoritário. Beleza? A gente tirou os cheats do nosso jogo, mas a gente tem esses delays devido ao caminho que um pacote tem para chegar no seu objetivo, né? Então, passando aqui, beleza, a gente vai ter todo aquele exemplo anterior, vou resumir isso aqui. A gente tem todo aquele exemplo que o jogador está no 0-0 e quer se movimentar para a direita, e aí ele só vai receber esse pacote 50 milissegundos depois, ou 100 ou 200. Ele vai ficar se movimentando pausadamente. Então isso não é jogável, né? Isso não é fluido para o seu jogador. Isso vai deixar o seu jogo injogável. Mas a gente tem técnicas para conseguir resolver esse problema, beleza? A gente vai ver na próxima aula mais sobre a predição e reconciliamento, que é justamente pilares aí, conceitos, técnicas que a gente vai utilizar para resolver esse tipo de problema numa arquitetura de um jogo online onde a gente utiliza servidores autoritários, beleza? Então, resumindo aqui, a gente sabe que jogos online, multiplayer, são bem divertidos, competitivos, mas introduzem uma série de desafios aí durante o nosso desenvolvimento desses jogos, né? Uma arquitetura autorizada, a gente viu que é muito perfeita para tratar questões de trapaças, de cheats no nosso jogo, mas uma implementação muito simples desses tratamentos vai levar aí a um maior delay durante a comunicação entre cliente e servidor, e aí a gente vai ter uma complexidade bem maior para implementar esses caras, mas a gente vai ver os conceitos necessários, as técnicas necessárias para aplicar e fazer com que o nosso jogo, o jogador consiga jogar com a sensação que ele não está tendo delay, que ele está jogando ali em real time, beleza? Então a gente vai ver essas técnicas no próximo vídeo, que é justamente sobre previsão e reconciliamento. Mas eu vou deixar aqui os meus contatos, caso você queira tirar alguma dúvida, pode comentar aí no YouTube. Eu estou postando os vídeos agora nos grupos do Facebook de Unity, né, de jogos online. A gente vai trabalhar aqui com Unity na mão na massa, né, mas esses conceitos básicos você consegue aplicar em qualquer engine, em qualquer linguagem. Então, tem aqui os meus e-mails, o blog. O blog sempre tem um conteúdo auxiliar. Geralmente ele demora mais para sair, porque é muito mais demorado eu escrever todo um artigo no blog, uma publicação, do que realmente gravar um vídeo. Então, eu prefiro gravar o vídeo primeiro e escrever o conteúdo auxiliar depois. Mas qualquer dúvida, comenta aí no comentário. Não se esquece de deixar o seu joinha aí, se inscrever no canal e compartilhe isso com seus amigos que querem desenvolver algum jogo online, que querem conhecer um pouco mais sobre o assunto, para vocês conseguirem ter sucesso no jogo, né? Pra gente, né? Eu também sou desenvolvedor,
Eu também amo jogos online e é isso aí, cara. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.